Diga comigo, aprendendo a ver com a soberania de Deus. Toque no ombro de alguém e diga: tudo que acontece com você, você pode julgar que é uma tragédia, que é uma obra do diabo, que foi um acidente da vida, mas você pode encarar que Deus continua no trono, soberano em todas as coisas. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor? Jeremias capítulo de número 29, verso de número 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 4. Pediria a todos agora que se aquietassem no seu lugar. Se você já bebeu água, que bom. Se você não bebeu, não é agora que você pode deixar o dia inteiro sem beber, não é agora que você vai querer beber. Agora eu vou, minha vida fitness, vou beber água agora. Sua carreira de modelo está temporariamente suspensa, então você não vai desfilar hoje aqui. Vire para alguém perto de você e diga: acho que ele está falando com você. Foco na palavra, porque Deus tem resposta para a nossa vida mais uma vez. Respira fundo. Põe a mão sobre a Bíblia e diga assim: fala comigo, Senhor. Me permite ouvir sua voz. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 4. Diz assim o texto do profeta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara os... Fecha a porta que é para ninguém fugir agora. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Verso de número 11, leiam todos comigo, por favor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? O pano de fundo dessa passagem é o povo de Israel cativo na Babilônia. Por muito tempo o profeta Jeremias pregou, anunciando que o cativeiro chegaria. Muitos dos judeus não creram. Aliás, quase ninguém creu. Haviam duas correntes de pregação. A corrente de Jeremias, que dizia: o cativeiro está vindo, o inimigo está chegando. Mas havia uma outra corrente que é só vitória, agora é só vitória.
que dizia: não, nunca que a gente vai ser derrotado, nunca que a gente vai ser preso, nunca que a gente vai sofrer uma derrota. Jeremias pregava: o inimigo está chegando, ei, Deus está anunciando. Mas a outra corrente dizia: jamais, nunca, de forma alguma. Até que o inimigo veio. O inimigo veio e levou eles cativos para uma terra longínqua. Levaram seus jovens, levaram seus príncipes, e a cidade fica arrasada. Estão comigo? Uma vez lá no cativeiro, começam de novo os profetas. Quem? Começa a dizer: Deus vai tirar a gente dessa, Deus vai livrar a gente daqui, fica tranquilo, Deus vai quebrar o poder do rei da Babilônia, Deus vai dar vitória para nós. E eles começam a criar uma expectativa de que eles vão sair em breve da Babilônia, que eles vão escapar em breve daquele ambiente. Então Jeremias começa a escrever uma carta para dizer: não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos, vai ser em 70 anos. Cancela o Uber, fica até o fim. Vai ser em 70 anos. Deus não vai tirar a gente daqui. Não. Deus não vai livrar a gente dessa. Não. Como pode? E então começamos a ter uma disputa entre duas profecias. Uma profecia extremamente positiva e triunfalista, dizendo: a gente vai sair dessa. E uma outra profecia realista, dizendo: a gente vai atravessar isso. O que eu quero te dizer é que nem sempre Deus vai fazer como a gente pensa, e que nem sempre Deus vai respeitar as nossas regras. Mas o que a gente não pode perder é uma visão, e eu quero começar criando esse fundamento: Deus ainda é soberano. Você pode levantar suas mãos e dizer: Deus é soberano. Mais uma vez e bem forte: Deus é soberano. Diga comigo: esta igreja está confiante na soberania de Deus e sua palavra. Aos meus 18 anos de idade, quando Deus me chamou, e Deus faz a minha vida capotar, e de repente Deus arranca tudo que eu imaginava e tudo que eu desenhava para o meu futuro, e Ele diz: agora sou eu. Aceitar o que Deus estava me falando naquele momento foi um exercício de cortar minha carne. E uma das frases que eu repetia para mim mesmo, às vezes caminhando meio que louco, tentando entender o que Deus estava falando comigo, era o seguinte: Deus é soberano e eu sou seu servo. E quando eu começava a pensar em tudo que Deus estava falando na minha vida, e tudo que podia acontecer, e como eu tinha que renunciar a tudo aquilo que eu imaginava que eu seria, o Espírito Santo me levou a começar a declarar isso por onde eu caminhava: Deus é soberano e eu sou seu servo. Eu era só um menino de 18 anos, eu não tinha ninguém com quem conversar, eu não conhecia um pastor que pudesse me orientar, eu não tinha ninguém que pudesse estar ao meu lado naquela hora, e tudo que eu podia era baixar a minha cabeça e dizer: Deus é soberano e eu sou seu servo, e eu sentia como que rasgar meu peito. Mas eu quero te dizer, a melhor coisa foi me submeter à soberania de Deus, porque debaixo da soberania de Deus, meu amado, debaixo da soberania de Deus eu tenho experimentado os melhores anos da minha vida. Debaixo da soberania de Deus eu descobri que Ele sempre tem um plano melhor para mim, e eu quero hoje dizer para você: debaixo da soberania de Deus você vai encontrar o extraordinário. E hoje,
Um tanto de ano depois, eu posso dizer como o apóstolo Paulo que ninguém me perturbe, porque carrego em mim as marcas do Evangelho de Cristo. E eu vim te dizer, confia na soberania de Deus, porque o que Ele tem para a tua vida é o melhor. E viver a soberania é uma questão de perspectiva. Vou mostrar para você, observa Jeremias 29:1, põe na tela para mim por favor, Jeremias 29:1, a gente vai ter que ser bem objetivo essa noite. A gente tem muita matéria para percorrer. Olha a expressão em Jeremias 29:1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, agora preste atenção, e a todo o povo que, leia. Quem? Fez o quê? É uma forma de ver. Tem gente dizendo, foi Nabucodonosor que veio aqui e levou o povo para o cativeiro. Agora olha comigo o verso de número 4, leia. Põe o 4. Leia, igreja. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os seus. Opa! Como que eles estão enxergando em Jeremias 29:1? Nabucodonosor veio e levou o povo. Como que Jeremias está revelando agora? Deus veio e levou o povo. A carta vem e como primeira parte é, Deus é soberano. Vou te mostrar isso em outras passagens da Bíblia, acompanhe isso comigo por favor. Por favor, Filemão capítulo de número 1, verso de número 1. Filemão é uma cartinha fininha, o pessoal vai colocar rapidinho aqui, a gente vai ganhar um tempo. Leia por favor. Opa! Paulo está dentro de uma prisão romana. Ele está dizendo, eu sou prisioneiro de César? Eu sou prisioneiro de Roma? Eu sou prisioneiro? Ei, você não é prisioneiro de uma enfermidade. Você não é prisioneiro de uma dívida. Você não é prisioneiro de uma opressão. Você não é prisioneiro do diabo. Você não é prisioneiro da vergonha. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui hoje. O que eu quero te dizer é que você está debaixo da soberania e do governo de Deus. Eu não estou preso a este mundo. Eu estou debaixo do governo do meu Senhor. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Eu estou debaixo do governo do meu Senhor. Como fazer uma leitura a respeito da soberania de Deus? Ouça. Pense que Deus está trabalhando em você. Põe a mão no ombro de alguém e diga, nisto tudo, Deus está trabalhando em você. Toque no ombro de alguém e diga, Deus estava trabalhando em Israel, agora Deus está trabalhando em você. Então como eu posso pensar a respeito do que está acontecendo? Deus está trabalhando em nós. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo lá em casa? Não sei, mas sei que Deus está trabalhando em você. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo no meu trabalho? Não sei, mas eu sei que Deus está trabalhando em você. Portanto, eu quero nessa noite dizer, aprenda a ler as coisas a partir da ótica da soberania de Deus. Não foi Nabucodonosor que veio buscar esse povo, foi o próprio Deus que os levou. Oh, alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Deus é soberano. Agora note mais duas coisas. Deus vê de maneira mais ampla. Deus vê no macro. Deus vê além da barreira do tempo. Deus está enxergando o que você não está enxergando. Levante a mão e diga, Deus está vendo o que eu não estou vendo. Mas no conjunto final, tudo é para o meu bem. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor neste lugar? Alguém pode dar um grito de glória a Deus aí?
Alguém pode levantar a mão e gritar: meu Deus é soberano. Romanos 8, 28, vamos avançar. Tem muita matéria hoje para correr, eu estou falando. Quem pode dar glória a Deus? Vamos ler, igreja, todos comigo, por favor. 1, 2, 3. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Segura o texto. Sabemos que Deus age em... Deus está agindo. Está agindo com qual intuito? Para o bem. O bem de quem? Daqueles que o amam, daqueles que são chamados. Eu sei que Deus está agindo em tudo com o objetivo de no final me fazer o bem. Isoladamente os episódios não fazem sentido, isoladamente as ocorrências não fazem sentido, mas no conjunto da obra, no fim, é o melhor. Alguém pode glorificar este Deus soberano? Agora, qual que é o problema do que estava acontecendo lá? Vamos voltar para Jeremias 29. Quem está comigo? Eles estão sendo cercados de uma profecia escapista. Estou falando bonito hoje, não estou? Uma profecia que é sempre assim: vou escapar dessa. Eu vou escapar hoje. É sempre uma profecia de escapar. Alguém vai se safar. E é de tanta profecia que você vai se safar, que acabou criando um monte de crente safado. Porque a palavra é sempre essa: você vai se safar dessa, você vai se livrar dessa, você vai sair dessa. Porque é sempre uma profecia escapista. A gente sempre vai sair dessa. A gente sempre vai escapar dessa. Pastor, o senhor está pessimista? Não, muito pelo contrário, eu continuo tão otimista. Eu só não posso deixar você enganado. Eu só não quero ver você iludido. Mas pastor, esse tipo de pregação esvazia a igreja. Será? Jeremias 29, 21. Vai ficar muito claro o que eu estou querendo pregar para você aqui agora. Eu estou gostando, os glória a Deus me anima, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Calaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maacéias, os quais estão profetizando o quê? Mentiras a vocês em meu nome. É forte isso, não é? Eu os entreguei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os entreguei. Então não adianta dizer vocês vão escapar. Não adianta gritar vocês vão sair daqui. Queria poder eu chegar aqui e dizer: minha serva, eis que Deus te tira dessa. Meu servo, eis que a tua miséria acaba hoje. Meu filho, eis que a vitória chegou e amanhã não terás mais que chorar. É boa, não é? É boa ou não é? Continua. Porque tudo que eles estavam profetizando, Deus vai dar vitória. Deus vai quebrar o rei da Babilônia. Jeremias 29, 5. Deus está dizendo: fiquem aí.
Enfrentem isso tudo. E olha como ele vai dizer: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. E escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. São 5 conselhos para aquele povo que estava no meio daquela luta. Primeiro, construa uma casa. Construa uma casa. Edifique um lar. Plante um pomar. Case-se. Tenham filhos. E prosperem na cidade. Deus está dizendo: eu não vou tirá-los. Eu não vou livrá-los. Eu vou sustentá-los. Os profetas estavam dizendo: amanhã Deus tira a gente dessa. E Deus está dizendo: um pouco mais. Mas enquanto vocês aí estiverem, vocês vão ter casa, comida, família, prosperidade, influência, vitória. Vocês não vão sair fugidos, vocês vão sair honrados. Vocês não vão sair envergonhados. Vocês podem ter entrado por baixo, mas vão sair por cima. Segura na mão de alguém, chacoalhe e diga: aguenta o processo. Demora um pouco, mas vale a pena. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Alguém tem um grito de glória a Deus para dar aí? O que Deus está dizendo para eles? Vocês vão ficar aí, mas não vão ficar à toa. Vocês vão passar por isso, mas não vão passar. Não é castigo. Eu vou trabalhar em vocês. E através de vocês. Com vocês. Alguém pode dizer: Deus está trabalhando. Agora, o que eu aprendo com esse texto e como ele me inspira nesse dia? A ser mais crente. É que seria bom se Deus nos poupasse de tudo. Sim ou não? Como eu queria que Deus me poupasse de algumas coisas, mas nem sempre Deus nos poupa. Como eu queria que Deus me poupasse das decepções que eu sofri. Como eu queria que Deus me poupasse das dores que eu atravessei. Como eu queria que Deus me poupasse das falhas que eu cometi. Mas nem sempre Deus nos poupou. Sabe o que é Deus poupar? É Deus tirar o mal do teu caminho sem que você veja, sem que você o perceba. E eu quero te dizer que Deus já te poupou de muita coisa, mas não te poupou de tudo. Se um dia você tiver a oportunidade de ver o circuito fechado do céu e assistir as câmeras que te filmaram aqui na terra, você vai ver quantas coisas Deus te poupou, de quantas coisas Deus te poupou, de quantas coisas Deus te poupou, mas Ele não te poupou de todas. De quantos ataques, de quantas lutas, de quanto choro Deus te poupou, mas não te poupou de tudo. Sim, de algumas coisas Deus te poupou, mas não te poupou de tudo. Às vezes Deus não poupa, mas Deus livra. Sabe o que é livramento? É quando o negócio está diante de você e Deus te saca, te tira, te livra.
Você está no meio da situação e Deus vai lá e livra você, arranca você da situação, e você diz: uau, que livramento. Quem já experimentou livramentos aqui? Você tem convicção de que Deus já te poupou de muita coisa? Você tem convicção de que Deus já te livrou de muita coisa? Mas nem de tudo Ele te livrou. Como eu queria que Deus, no meio de algumas situações, tivesse me tirado delas e me livrado. Mas nem sempre Deus livra. Nem sempre Deus livra de uma falência. Nem sempre Deus livra de uma guerra. Nem sempre Deus livra de uma enfermidade. Deus já nos poupou de muita coisa. Deus já nos livrou de muita coisa. Mas nem de tudo eu fui livre. Segure na mão de alguém, me ajude a pregar, por favor. Estou cansado, estou pregando muitos esses dias. Prega você um pouquinho. Vai. Não vai pregar não? Eu tenho que falar para você pregar? Ok. Entendi como é que funciona. Perdão. Vira para essa pessoa e fala assim, nem tudo Ele te poupou. Nem tudo Ele te livrou. Mas isso não afeta em nada a soberania de Deus em sua vida. Já temos duas lições muito boas aqui hoje. A soberania de Deus e o zelo de Deus por nós. Levante a mão e diga: eu sirvo a um Deus zeloso. Nem sempre Ele te poupou, nem sempre Ele te livrou. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando Ele não poupa, quando Ele não livra, Ele sustenta. E o que eu vim pregar para algumas pessoas hoje é: quando Deus vai me livrar, talvez não livre. Quando Deus vai me poupar, talvez não poupe. Mas uma coisa eu tenho certeza: no meio disso tudo, Deus vai te sustentar. Eu queria ter a profecia de dizer: Deus te tira disso amanhã. Mas eu vim aqui com uma outra profecia. Eu vim te dizer: não sei se é amanhã, não sei se é semana que vem, não sei se é o ano que vem. Eu só sei que Ele vai continuar te sustentando. Vai sustentar a tua casa, vai sustentar o teu pomar, vai sustentar o teu casamento, vai sustentar os teus filhos, vai sustentar o casamento dos... Está escrito no texto, não sou eu que estou dizendo. Eu vou repetir que eu acho que você não pegou. Ele vai sustentar a tua casa, Ele vai sustentar o teu pomar, Ele vai sustentar o teu casamento, Ele vai sustentar os teus filhos, Ele vai sustentar o casamento dos teus filhos, Ele vai sustentar a tua prosperidade, e Ele vai sustentar o lugar ao seu redor. Porque Deus pode não ter te livrado, Deus pode não ter te poupado, mas Ele continua te sustentando todo dia. Ele sustenta a igreja na perseguição, Ele sustenta o crente na provação. Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou o teu sustento. Eu sou o teu sustento. Vire para alguém e grite para ele: eu não vim aqui dizer. Não, prega como profeta. Eu não vim aqui dizer em quanto tempo termina essa prova, mas eu vim aqui te afirmar: enquanto essa prova durar, Deus é o teu sustento.
se é um negócio, eu não sei se é uma crise familiar, mas eu sei, enquanto essa prova durar, Deus é o meu sustento. Já pensou se isso fosse uma igreja pentecostal? Tinha gente rodando agora. Mas vocês são muito comportados para isso. Ai, acalá, mandaraba, xere. O rebada, xerebe, querebaço, rebecando. Che, carebia, sore, candalabase. O ramandaraba, xere, corre, mandaraba, súria. Porque Ele não permitirá que a gente seja provado além do que a gente pode suportar, é o que diz a Bíblia. Quando Satanás ataca Jó, ele ataca Jó com um limite posto pelo próprio Deus, porque Deus estava soberano, trabalhando na situação e sustentando Jó em toda a sua dor e dificuldade, para no final lhe fazer o bem. E eu vim te dizer que hoje o Deus que eu sirvo fez um plano, pode ter vales e montanhas, mas para no final eu vou estar muito melhor. Segure na mão de alguém e diga: eu estou avançando para a melhor fase da minha vida. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Deus continua soberano, e Ele continua sustentando o seu povo, e Ele continua falando pela sua palavra, e Ele continua curando a nossa vida. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor, e comece a glorificar a Ele. Tem algum crente aí? Tem algum crente aí? Levante a sua mão e grite: meu Deus é soberano. Ele governa a minha vida e prepara o melhor para mim. Diga: Ele vai me sustentar, dure o que durar. Ele sustenta a minha casa, Ele sustenta a minha provisão, Ele sustenta a minha família, Ele me faz crescer e Ele me abençoa onde estou. Você pode dar um aplauso a Jesus? Você pode dar um glória a Deus aqui neste lugar? Alguém pode orar aí dizendo: Senhor, eu confio em Ti, e que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Tem alguém para glorificar a Deus no meio da provação? Tem alguém para dizer: Deus é o meu sustento em todo o tempo, Ele não falha? Dá glória a Deus aí. Deus está avivando você, Deus está revestindo você para este tempo, Deus está quebrando cativeiros espirituais neste lugar esta noite, Deus está renovando a sua confiança na soberania dEle. Tenha alguns minutos de oração, pelo amor de Deus.